Fica de pé, igreja do Senhor. E vai assim, ó. Tchá, 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 tchá. Aplauda, Senhor. Quem está feliz por estar na casa do Pai, dá um glória a Deus e aplauda esse Deus. Aplauda, 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 aplauda. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, boa noite. Ei, rapaz, boa noite. Pai seja convosco, amém? Quem está feliz por estar na casa do Pai? Olha para o teu irmão e diz assim: Leia, estou feliz por te ver aqui. Estou feliz por te ver aqui. Diz para o teu irmão assim: boa noite, Leia. Boa noite, Val. Pai seja convosco, irmãos. Aleluia. Diga assim, levante a mão. Obrigado, Deus. Hoje eu vim te louvar, vim te adorar, porque eu sobrevivi. Se você é um sobrevivente em tudo isso, dá um glória a Deus e aplaude esse Deus de novo. Deus te abençoe, você que está nas mídias sociais. Aleluia! Vamos fazer as palmas assim, olha. Tchá, 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 tchá. Cante com fé assim. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Canta forte! Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci. Diga como foi que você cresceu. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Canta! Tem coisa boa chegando, declare com fé. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Mais forte, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Somos mais que vencedores do Senhor. Nós podemos louvar a Ele. O período já passou, nós vencemos, estamos de pé. Você vai cantar com toda a força do seu coração, bem forte. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, recebe, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa
acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aplauda, aplauda, você que está em casa, aplauda esse Deus. Diga assim: Deus, Tu és tremendo. Se nós tivéssemos ideia do que Deus tem feito em nossas vidas, livramentos que Deus tem colocado em nossas vidas, que a gente não tem nota, mas Deus é comigo, é contigo e é com a tua casa. Mas o que é mais interessante de tudo, quando a palavra diz que houver 2 ou mais pessoas reunidas, Ele se faz presente. Igreja amada do Senhor, eu tenho a alegria de dizer que o Espírito Santo está neste lugar. Dá um glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Faz dessa canção. Fecha teus olhos. Tenta cantar essa canção. Sopra Espírito, levanta os caídos, canta, restaura as feridas, dores antigas, vem, oh glória a Deus, oh. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder, vem, que lindo, a multidão de caídos, faz, Senhor, marcha sobre a terra, quando o vento sopra, canta! Quando o vento soprar, tudo vai se mover, Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Diga assim: trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Então canta assim: faz levantar do vale, põe de pé com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte,
restaurar. Na multidão de caídos, vai, Senhor, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Quando o vento soprar, tudo vai se mover. você vai cantar bem forte. Canta assim, vocês. Quando o vento, mais forte, mais forte. Quando o vento soprar, aleluias, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento Soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento, aleluias, sopra. Aleluia, aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Ninguém pode resistir quando o Espírito de Deus sopra. Nessa noite que nós possamos sentir o vento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nada vai impedir que os propósitos do Senhor se cumpram. Nada vai impedir que a palavra de Deus se cumpra na nossa casa, na nossa vida. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, atenda o seu chamado. Atenda a sua voz. Se o Espírito de Deus soprar sobre a sua vida, não feche o seu coração, não feche os seus lábios. Diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz. Cante ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar caminharei. Diga aí ao teu nome, Senhor. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, diga bem forte: tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou
oração. Faça essa oração ao Senhor. Peça a Ele: guia-me, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome. Vem, vem, Espírito, chame pelo Espírito de Deus. Cante ao Senhor. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Mais forte. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua. Você pode cantar mais forte ao Senhor. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Eu confio em Ti, Senhor. Nessa noite, o Senhor te chama para caminhar sobre as águas. Você não vai apenas ouvir milagres, você vai viver o milagre, você vai testemunhar o milagre. Ouça a voz do Senhor. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Oh, oh, oh. Tu és meu Senhor, Tu és meu. Oh, oh, oh. Nesse momento, erga sua voz ao Senhor. Erga sua voz ao Senhor dizendo: guia-me para que em tudo em Ti confie. Faça essa oração. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Peça a Ele: leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé, Senhor, em Tua. Cante isso com fé ao Senhor. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor.
igreja. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aplauda o Senhor. Diga assim: eu vou viver milagres. Se você precisar caminhar pelo deserto, caminhe segurando na mão do Senhor e viva um milagre. Você vai declarar que o seu Deus é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, e que Ele está movendo tudo ao nosso favor. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Diga, tu és a Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Você acabou de declarar que Deus é o Deus de promessa, Deus de milagres. Fecha teus olhos. O Senhor está aqui. Quantos creem nisso? Diga amém. Qual o milagre que tu quer na tua vida esta semana? Clama agora. É um momento de oração. Não é uma oração silenciosa, é um clamor a Deus. Abre a tua boca e diz: Senhor, faz um milagre na minha vida desta maneira, eu te peço. Faz. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Você declarou: Deus de milagre, Deus de promessas. E Ele está aqui. Onde houver duas ou mais pessoas. Oh, aleluias. Senhor, o teu povo está clamando, Pai. Ei, calabaixurice limais. Abre tua boca. Abre tua boca. Abre tua boca. Abre tua boca. Clama. 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 Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Aleluias. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, aumenta a tua voz. restaura os corações. Aleluias. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Deus de promessas. Tu és a resposta, Jesus. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, tu és Deus. Tu és Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e declare a bênção sobre a tua família. Senhor, nós te apresentamos nossa família, te apresentamos os casais, te apresentamos, Senhor, todos os homens, mulheres, jovens, te apresentamos aqueles que estão doentes, te apresentamos aqueles que estão, meu Deus, abatidos, te apresentamos, Senhor, aqueles que estão destruídos, Senhor, que tu venhas estender as tuas mãos, Senhor, fazendo com que nós venhamos, Senhor, possuidores, venhamos nos tornar das tuas promessas. Vem, Jesus, e vem fazer coisas maravilhosas acontecerem sobre nós. Vem, Jesus, e vem estabelecer, meu Deus, uma aliança poderosa de compromisso, de fidelidade, Senhor, até mesmo de renúncia, porque tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de justiça, tu és o Deus que vai nos honrar, e o Senhor vai fazer com que a nossa vida venha a ser uma vida, meu Pai, completamente cheia da tua presença e da tua verdade. Venha o teu poder sobre nós, Senhor, nesta noite, e o Senhor nos guarde, proteja, e o Senhor nos dê a sua paz. Diga glória a Jesus. Diga: Jesus, me dá a tua paz, porque eu preciso da tua paz, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Que coisa maravilhosa. Podem vos assentar, querido. Meus amados,
Você imagina o quanto Deus, Ele é poderoso. Eu queria iniciar o culto de hoje de uma forma que nós temos falado, dado prosseguimento nesses domingos, falando sobre o altar como o último refúgio da família, falando sobre o compromisso que nós temos que ter com o altar de Deus, num tempo em que as pessoas não querem estar próximas do altar. Aprendemos também a lidar com a nossa fé, e sobretudo, eu quero te fazer hoje uma palavra que eu quero trazer sobre um momento de fraqueza que as pessoas têm. Elas não conseguem lidar com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus quer dizer que às vezes as pessoas precisam esperar. Deus está dizendo para elas: calma, não te apresse. Tudo o que está acontecendo na tua vida, na direção da tua vida, ou tu confias em mim ou tu não confias. Eu creio que o que eu tenho para ti é o melhor, mas é preciso você esperar. E quando Deus diz assim, espera, Ele não vai falar contigo todo dia, Ele não vai falar contigo todo o tempo. Se Ele te disse espera, é porque nessa palavra espera existe o tratamento de Deus. Nessa palavra espera existe um agir sobrenatural de Deus que vai nos alimentar, vai nos fortalecer e vai nos preparar para receber aquilo que está lá adiante. Embora a gente não consiga compreender nada aqui, porque muitos de nós, quando enfrentamos o silêncio de Deus, a gente fica confuso. Quando nós enfrentamos o silêncio de Deus, nós nos sentimos desamparados. Quando nós enfrentamos essa fase do silêncio de Deus, muitos perdem a sua fé e começam a buscar outras situações, outras coisas, outras crenças, outras religiões, porque acham que Deus abandonou ela. E na verdade não é isso. A palavra de Deus diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O silêncio de Deus é uma das formas que o nosso Deus, Ele trabalha em cada um de nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você vai aprender, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Conta a história de Moisés quando ele sobe o monte Sinai, e Deus diz para ele: eu quero falar contigo, eu quero entregar nas tuas mãos os mandamentos, eu quero entregar as tábuas com os 10 mandamentos para ti, e esses mandamentos serão a lei para o meu povo. E Moisés subiu, só que demorou 40 dias, 40 noites, demorou um tempo maior do que era esperado. Mas olha o que acontece nesse período. Primeiro eu quero que você leia o que o povo achou com essa demora. Ele diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha só o que o povo, ele tinha naquele momento no coração deles: dúvida. Meu amigo, quando nós temos dúvida, a dúvida é uma desgraça na nossa vida. Quando nós estamos numa direção de uma situação, ou enfrentando até um deserto. Eu mesmo já enfrentei desertos na minha vida, ainda enfrento se for necessário. O deserto, você olhando para ele parece ser um lugar de derrota. Ele é um lugar de derrota, mas quando Deus te lança para você passar pelo deserto, é porque Ele está naquele momento trabalhando para aprovar você. Ele está trabalhando para aprovar a cada um dos que estão passando por Ele. E você vai imaginar o quanto é difícil isso.
Aí eu quero que você entenda uma coisa importante que diz aqui nessa palavra. O povo demorou naquele momento a tomar uma atitude? Não, foi muito poucos dias. No meio de poucos dias a gente pensa que já é uma eternidade. E meu irmão, nós precisamos aprender de uma vez por todas a confiar em Deus. Temos que confiar, temos que ter pacto com Ele, aliança, porque quem tem pacto com Deus, Deus nunca, nunca vai te abandonar no meio do deserto, nunca vai te deixar ficar no meio do silêncio. O problema é que às vezes Ele deixa você ficar sem ouvir a sua voz, porque Ele está preparando as respostas que estão sendo forjadas para ti, na prontidão da esperança que nasce no coração daquele que sabe esperar. Porque se não é amanhã, é semana que vem. Se não for semana que vem, é daqui a um mês. Se não for daqui a um mês, é daqui a 6 meses. Se não for daqui a 6 meses, é com um ano. Se não for através de um ano, é para outro ano. Mas Deus não falhará no que Ele está preparando para você. Muitos de nós é que não estamos preparados para receber, porque somos imediatistas, queremos respostas na mesma hora e no mesmo tempo. Então o povo olhou e viu, Moisés subiu para pegar as tábuas da lei e simplesmente não desce do monte. E eles foram com o sacerdote, com Arão, e disseram: ei, precisamos de deuses. Aqui vai o primeiro ponto que eu quero falar. Vamos fazer deuses, faz alguma coisa para termos deuses. Meu irmão, eu e vocês estamos acostumados, primeiro porque toda a descendência que nós temos, a maioria, os que não nasceram em berço protestante, a maioria veio da idolatria, seja em que área da vida foi. A minha família toda era ligada a Umbanda, e tantos outros eram da Umbanda, outros católicos, outros espíritas, etc, etc. Então nós temos ligação com essa formação idólatra. E quando nós temos essa formação idólatra, imagina esse povo que estava lá, passando pelo que estava passando, Moisés o líder. Mas quantos anos aquelas pessoas passaram no Egito, sendo construído nelas aquela idolatria dos faraós, a idolatria dos egípcios, de tudo que eles comiam, bebiam e sacrificavam? Eles aprenderam. Então eles querem deuses para conduzir eles. E eles vão para Arão e dizem: olha, Arão, venha, faça para nós deuses. O que isso significa? Nós precisamos de alguma coisa a nos apegar. E Arão então constrói o bezerro de ouro, uma estátua. E diz a Bíblia que ele construiu aquela estátua de uma forma majestosa. E simplesmente veja o que diz também o versículo 5, capítulo 32, versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Arão obedeceu o que o povo queria, construiu uma estátua, o bezerro de ouro, fez um altar para que aquele bezerro fosse adorado. E o povo fez o quê? Foi para aquele altar e adorou o bezerro de ouro. Eles se alegraram, eles fizeram festa, enquanto que Deus estava falando com Moisés lá no monte. E nessa hora que Moisés estava recebendo a palavra, quando Moisés então, no último dia que Deus trabalhou, aprenda uma coisa: quando Deus falou com Moisés da primeira vez, mas pastor, porque Deus falou 2 vezes? Sim, na primeira vez que Moisés recebeu a palavra, que ele subiu no monte, talvez quem não leu já tenha visto isso em algum filme. A primeira vez, Deus vai na rocha e Ele mesmo corta as tábuas. Deus, Ele corta as tábuas com fogo.
E depois que ele tira aquelas tábuas, o dedo dele foi a caneta dele. Ele escreveu os 10 mandamentos e entregou na mão de Moisés. Moisés, então, ao receber, desce, mas se depara com aquilo que ele não estava preparado para ver. Olha que ele passou todos aqueles dias recebendo de Deus uma comunicação divina, celestial, mas quando ele desce e ele vê aquela festa, ele vê tudo aquilo de errado, ele fica indignado com aquilo que ele viu, e ele faz o que, Moisés? Ele pega as tábuas e quebra. Pá! O que ele fez? Ele desagradou Deus naquela hora que ele quebrou as tábuas. Por quê? Porque ele se indignou, ele se irou, ele ficou com raiva de ver aquele povo que não teve paciência, que não pôde esperar. A mesma coisa somos nós. Às vezes estamos esperando de Deus uma resposta, quando recebemos ela, desperdiçamos. Moisés recebeu o grande mandamento, a lei, e simplesmente desperdiçou quebrando ela. Ele não chegou nem a falar para o povo, a ler o que Deus tinha mandado para o povo. A mesma coisa somos nós. Nos dias de hoje estamos desperdiçando aquilo que Deus está nos enviando, daquilo que está nos dando. Hoje mesmo tivemos um grande culto de manhã, mas talvez quantas pessoas não tenham vindo para o culto hoje porque resolveram ir para o estádio de futebol, ou estão assistindo o jogo pela televisão, ou estão ouvindo: ah não, hoje não vai dar, hoje não tem condição, eu tenho que ir. E você deixa de vir para o altar, para o propósito das 7 semanas. As pessoas não têm calibre espiritual para aguentar, para suportar. Talvez você tenha tido a pior semana da tua vida, coisas terríveis, traições, bagunças, Satanás agiu, fez e aconteceu, você nem sabe o que te espera, mas às vezes você diz: ah meu Deus, já aconteceu tudo isso, eu creio que não tem mais esperança para mim. Aí está o teu erro, é você achar. Ninguém que tem fé acha, porque a fé não é o achismo, a fé é determinação, a fé é aquilo que o Senhor disse: quem bater a porta se abrirá, aquele que buscar encontrará. Jesus disse isso. Você, ao olhar para o texto, você está vendo que esse povo negligenciou o que Moisés pediu: esperem aqui que eu vou subir, depois eu volto. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil você sentar na igreja para ouvir o sermão, porque te dá sede, te dá sono, te dá inquietação, te dá uma porção de coisas quando você senta para ouvir. É impressionante como no reino, no mundo espiritual, as coisas funcionam. Assim nós estamos. Existe uma inquietação em nós, Agora, será que vai terminar o culto no horário certo? A pessoa olha para o relógio, mas quando está lá fora, ele não se preocupa com o tempo, ele só se preocupa com o tempo dentro da casa do Senhor. É por isso que as coisas deixam de acontecer, porque pensamos que estamos segurando na ponta do altar e não estamos. Pensamos que estamos no altar e não estamos, pensando que nós estamos agradando a Deus e não estamos. Então Moisés quebrou as tábuas e Deus disse: tirastes, né? Mas não fizestes o que eu te mandei. Vai lá e leva para o meu povo a lei. Quem é o Senhor da justiça sou eu, não és tu. Então só por isso tu vai voltar agora. E Moisés subiu no monte de novo. Só tem um detalhe: quando Moisés subiu de novo para receber a mesma palavra, os mesmos mandamentos, Deus disse para ele: não será como da primeira vez. Na segunda vez, você vai fazer uma coisa agora. Você vai subir, mas leva logo a tua talhadeira e a marreta, porque tu vais cortar as pedras na rocha. Primeira coisa,
Moisés não teve trabalho na primeira. Na segunda, Deus disse: agora tu vais trabalhar para tu teres a minha resposta. E ele teve que cortar na rocha, na pedra, as tábuas. Depois que ele corta, Deus diz: agora eu vou sentar e tu vais ficar em pé. E eu vou falar e tu vais escrever. Na primeira vez, Deus falou e o dedo dele escreveu. Nesta segunda vez, Deus disse: começa a escrever aí. E o escrito era na talhadeira. Você imagina o trabalho que Moisés teve. Você imagina o trabalho que Moisés teve que ter para executar aquelas tábuas, para fazer o que Deus estava mandando ele fazer. A mesma coisa sou eu e você. Às vezes, no meio de uma luta, Deus ainda nos dá mais trabalho ainda. No meio de uma batalha, Deus nos dá mais ainda problemas para resolver. Meu amigo, quem há muito é dado, muito será cobrado. Você tem responsabilidades na sua vida que eu não posso ter por você, mas ela foi dada sobre você. Então você é responsável pelo que Deus quer fazer na tua casa, na tua vida, no teu casamento, com teus filhos. Não sou eu que vou interferir nisso. Deus colocou você para agir. Você é o agente espiritual dentro da casa. Você é o agente espiritual no meio do teu casamento. Você é o agente espiritual na aliança que tu tens estabelecida, chamada família, para que tu possas viver de fato a matemática de Deus. Então hoje eu vejo que nesse momento as pessoas então passaram a quê? Passaram a edificar um altar. O bezerro de ouro estava sendo adorado, uma festa estava sendo dedicada ao bezerro de ouro como um Deus. Misericórdia. Então eu aprendi nesses dias que nessa situação Moisés, quando desceu, ele então obedeceu a Deus. E o que ele fez? Mesmo aquele povo em derrota, em pecado, ele foi lá e disse: prestem atenção o que Deus mandou dizer. O que o povo diz? Não queremos saber mais o que Deus mandou dizer. Nós temos agora o bezerro de ouro, ele está aqui. Mas Moisés disse: escutem. E ele começou a ler, o povo começou a ouvir, e logo em seguida a justiça de Deus veio. E eu não vou contar, porque isso todo mundo já sabe. Meu irmão, Deus não vai deixar de fazer justiça na vida de cada pessoa que está aqui, se tu creres. Se tu estás passando pelo deserto, e Deus está te dizendo nesses dias agora, para você ser perseverante na luta que você está enfrentando, persevera, porque algo está sendo escrito. Se você está tendo trabalho dobrado, é porque talvez tu não estejas vendo, mas o teu esforço, a tua fé, a tua dedicação, a tua perseverança, o teu amor a Deus, é tudo aquilo que Deus precisa para seja escrito os passos que você tem que tomar e as decisões que tu precisas tomar, e vai ser colocado em ti as palavras sábias que precisam ser faladas na tua boca, não palavras de dúvida. Esse tempo eu não quero ouvir palavras de dúvida, eu não quero que ninguém venha dizer diante de mim palavras de dúvida, eu quero ter palavras de certeza. Eu não quero segurar na minha mão, ninguém venha segurar na minha mão se não tiver aliança com Deus, porque como eu vou andar com uma pessoa que não tem aliança com Deus? Como é que eu vou segurar na mão de uma pessoa toda errada se eu estou tentando andar nos caminhos retos? Como é que eu vou receber ensinamento, doutrinação de uma pessoa que não tem uma vida correta dentro de casa, para querer ensinar a eu construir a minha casa? Como é que eu vou aceitar de um adúltero me falar sobre casamento? Como é que eu posso permitir, ousar em pensar? Como é que eu posso ouvir uma pessoa que diz eu louvo a Deus, se ela é uma pessoa mais mundana do que outra coisa? Não existe isso. É um posicionamento que nós temos que ter. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus não está pedindo o teu dinheiro, fica com Ele, fica com Ele.
Desde quando Deus vai pedir aquilo que pertence a Ele? Mas te lasca para lá todinho. Por quê? O Senhor mesmo disse: tu não podes amar os dois ao mesmo tempo, a mim e a Mamon. Tu não podes, meu irmão, ter dois corações. Um eu vou amar o mundo e outro eu vou amar a Deus. Deus não está pedindo que tu venhas e mude a tua vida. Fica com ela, meu irmão. Mas no dia que tu estiver disposto a entregar a tua vida a Ele, aí tudo vai ser diferente. Mas por enquanto Deus não vai pedir a tua vida, porque tu não está preparado para entregar. Meu irmão, se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. O negócio é que o pecado é bom. O pecado, ele é originado pelo quê? Adão e Eva são dois falsos. Deus mostrou para eles tudo que eles podiam comer, beber. Eles tinham tudo, sabe o que é tudo? Eles tinham tudo. E aí? Deus só fez um pedido para ele: não comam dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Pois não é que Eva foi e ainda levou Adão, e comeram? Justamente daquela árvore que Deus disse: não coma dessa árvore. Tinham todas as outras árvores para eles se alimentarem, mas eles escolheram a que não era. Como é que se chama isso daí? Concupiscência, o desejo incontrolável da carne. O poder da sedução, das palavras bonitas, das palavras rebuscadas. Eles têm o poder da sedução. E as coisas são sedutoras a ponto de vir na nossa mão e comer na nossa mão. Por quê? Porque quando as pessoas comem na nossa mão, nós temos a sensação de posse. Olha aqui como eu estou possuindo, olha aqui. Está vendo como eu gosto de ter poder? Então eu tenho essas pessoas na minha mão. É assim que o mundo vê. Cuidado com a sua vida. Cuidado com a tua entrega que tu estás fazendo. Tudo tem um valor na sua vida. E hoje nós temos uma pessoa que pagou um alto preço para que nós tivéssemos a ousadia diante do diabo para dizer: olha, Satanás, eu não vou entregar minha vida para ti, eu não vou entregar meus caminhos a ti. Se tu pensas que eu não tenho um preço, hoje foi carimbado sobre a minha cabeça e eu tenho um alto preço e tu não tem dinheiro para pagar, porque Jesus pagou um preço que tu não estás disposto a pagar por mim. Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, e tu viestes para roubar, matar e destruir. Então eu não quero isso. Aleluia. Lá no pé do Monte Sinai, Moisés fez isso. Moisés entregou a lei e aquele povo recebeu a justiça de Deus. Mas existem dois outros personagens para você raciocinar comigo. O caso de Ló. Eu citei isso aqui de manhã. O caso de Ló, ele é emblemático. Quando Abraão e Ló se separam, porque eles já estavam cheios de bênçãos, riquíssimos. Olha só os dois caminhos diferenciados. Abraão, sobrou para ele o quê? O caminho do deserto. E para Ló, foi os Campinas de Moabe. Só tem um detalhe. Deus vai até Ló e diz para ele: Ló, sobe neste monte aqui. Eu não vou subir em monte nenhum. Ló respondeu para Deus: eu não vou subir em monte nenhum. Nesse monte aí não tem nada. Por que tu queres que eu venha subir para lá? Ele já tinha escolhido as Campinas de Moabe. Esse monte estava dentro das Campinas de Moabe. Só tem um detalhe, meu irmão. Lá nas Campinas de Moabe estava Sodoma e Gomorra. E Deus queria
que ele fosse. Ele recebeu essa palavra ainda novo, ele estava muito mais novo, e tinha mocidade, virilidade ainda. E Deus disse para ele: não, sobe para esse monte que é melhor para ti. Não quero não, já fiz a minha escolha, eu vou lá para Sodoma e Gomorra mesmo. O poder da escolha, né? E meu irmão, ele foi e desobedeceu a Deus. E o que você viu acontecer? Deus veio e destruiu Sodoma e Gomorra. Quando o anjo vai até Ló e que tira Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o anjo leva Ló justamente para onde? Para este monte. E no dia que Ló sobe no monte, ele tem um entendimento. Poxa, Deus tinha falado para mim subir nesse monte quando eu era jovem. Se eu tivesse subido nesse monte, eu tinha salvo a minha família, eu estava com meu casamento, eu estava com meus filhos, eu estava abençoado. Mas olha como eu subi agora no monte, trazido por um anjo. Eu subi agora já cansado, eu subi agora já um velho. Ló já era velho quando subiu no monte. Deus fez ele subir no monte na sua velhice, para que ele aprendesse a ver que mesmo diante da velhice, ele tinha que ver o que Deus tinha planejado para ele. Só que ele não tomou posse. E Ló, naquele momento, ele chora, ele lamenta. Sabe por quê? Porque ele foi se lembrar da esposa dele que traiu ele. Ele foi se lembrar das filhas dele, que olharam para o seu pai, e simplesmente quando olharam para o seu pai, embebedaram o seu pai, e as duas filhas dele tiveram relações sexuais com ele, e engravidaram dele. Isso aconteceu em Êxodo. O incesto que hoje estamos falando, na atualidade, não é de agora não. Isso já vem sendo praticado desde os tempos antigos, tempos bíblicos, tempos que Deus estava presente. Mas as filhas de Ló cometeram incesto, engravidando do seu pai. Eu comentei que essa semana eu assisti um vídeo que me mandaram, desse programa Big Brother Brasil, e que fala sobre uma moça que está numa reunião, lá dentro do programa, e as pessoas num bate-papo perguntaram para ela: como foi que você iniciou a sua vida no homossexualismo? Porque ela é lésbica. E ela então começa a contar como foi. E ela vai e diz: olha, eu comecei com os 16 anos, aí contou as histórias todas, como foi, como não foi, tudo flertando aqui, curtindo ali e tal, aí despertamento, meu irmão. E aí ela escolheu. Uma certa vez ela contou que ela estava numa festa, e nessa festa foi ela, a namorada e mais duas amigas, e ela está aqui com a namorada e beijava a namorada na boca. E aí depois que ela beijava a namorada, ela se virou para o outro lado e conversou com outras pessoas que estavam ali na festa. Quando ela se virou, com quem ela se deparou? Com o pai dela. O pai dela estava beijando a garota dela. E aí ela vem e diz: meu Deus, é o meu pai. E ela vai até o pai e diz: pai, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu vim para a festa. Mas o senhor está ficando com a minha namorada, pai. Qual é o problema? Aí os quatro conversaram, ele era o quinto, e chegaram num acordo: olha, ninguém vai esquentar a cabeça com isso não, bora ficar todo mundo junto. E eles começaram a se beijar uns aos outros, e ficaram a noite toda curtindo naquela festa, se beijando, o pai com a filha, junto com a namorada da filha, as outras amigas, e aquela pouca vergonha total ali, e assim curtiram a noite toda.
O incesto está presente hoje violentamente no meio da sociedade. Isso daí está nas redes sociais. Foi filmado o testemunho dela e aplaudido pela comunidade, pela sociedade. Liberdade! Isso está na Bíblia. Quando Ló sobe no monte e Deus faz ele se lembrar de tudo aquilo que ele perdeu, da traição da sua mulher, da trama das suas filhas, da embriaguez dentro da sua casa, da nudez dentro da sua casa. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, só quero lembrar para aquelas pessoas que andam dentro de casa nu, e um vê o outro nu dentro de casa, filhos que vê o pai nu, os filhos que vê a mãe nua, e assim sucessivamente. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que a nossa casa é um lugar de santidade também, sim ou não? É um lugar para ser respeitado, meu irmão. Que isso? E aí você imagina que Ló foi esse exemplo. Mas o segundo exemplo que eu quero te dar é o exemplo de uma mulher escolhida também, Sara. Deus vai diante de Sara e lá na porta da tenda faz promessas para o marido primeiro, depois faz promessas para ela. Olha, eu vou te dar um filho, mas, meu irmão, Ló não resistiu ao poder da escolha que ele tinha que tomar e tomou a escolha errada. E esse exemplo que eu te dou agora de Sara é que ela tinha tudo para ser bem-aventurada, porque Deus veio diretamente e fez promessas a ela, só que ela não soube esperar. Você imagina que ela, vendo os dias passar e o tempo passar, e nada das promessas chegarem, nada dela engravidar. Então ela vê que ela já tinha passado do tempo de engravidar. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus não vai acontecer no meu tempo natural, vai acontecer quando eu entender que é no tempo sobrenatural. Não importa como é que eu estou, não importa a minha idade, não importa o tempo, não importa onde eu moro, não importa o meu bairro, não importa se é na rua que eu moro, se numa tenda, onde for, não é o meu período natural que eu vou chegar e vai me abalar. Não é a questão natural que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na minha vida é o período de Deus, é o período sobrenatural, é o time de Deus. Não é o meu relógio que está dizendo que é 7h10, e Deus sabe que é 7h10, mas talvez Ele já tenha mandado a bênção 7 horas para a tua casa, e tu ainda não sabes porque tu estás na casa dele, segurando no altar, mas Deus já enviou há tempos atrás, e você só precisa caminhar, porque a bênção está lá. Diga glória a Deus. Aleluia. E com isso você vê que Sara comete um grande erro. Sara vai com uma serva dela e diz: ei, eu não aguento mais ficar esperando, eu quero um filho. Então olha, entra na tenda, toma um banho, beleza, entra na tenda que eu vou mandar o Abraão ir lá. Vai dormir com ele essa noite, eu vou ficar do lado de fora da tenda. Tu estás pensando que Abraão recusou? Abraão errou, porque quando Sara disse para a serva: olha, te prepara porque o meu marido vai dormir contigo, ele era o primeiro para dizer: epa, não toma decisões por mim, eu não vou dormir com ninguém, eu estou esperando a promessa de Deus na minha vida. Amém ou não amém, querido? Estou esperando a resposta de Deus. Então não te entrega para as coisas que não são para você entregar. Não entrega a tua vida para pessoas que você não tem que entregar a tua vida para elas.
E Abraão, esperto, né? Sara chega para ele: Abraão, hoje tu vai pegar Agar, hoje tu vai dormir com ela. Abraão: é mesmo? E tu? Vou ficar do lado de fora da tenda, vai lá. Já estou indo, mulher. E ele foi. O que é que gerou Ismael? Ismael. Deus olhou para Ismael e não viu o pecado de Ismael. Deus olhou e viu o pecado em Sara, no seu marido, na tenda deles. Por isso eles tiveram que esperar mais algum tempo para poder ser gerado Isaac. Meu amigo, não queira a bênção antecipada. Diga: eu não quero a bênção antecipada. Diga: se eu não estiver preparado para receber a bênção, eu não quero a bênção antecipada. Diga: eu não quero herança antecipada. Olha para a história do filho pródigo. O filho pródigo não estava preparado para receber herança antecipada, e ele foi com o pai para dizer o que para o pai? Pai, me dá a minha parte na fazenda, me dá a minha parte. O pai deu a parte, ele foi, e você sabe o desfecho do que aconteceu. Ele desperdiçou com a sua vida de prostituição, de jogatina, uma vida completamente errada, sem santidade nenhuma, sem propósitos. Ele só voltou para o pai quando ele perdeu tudo. Às vezes é preciso as pessoas perderem tudo, e para que elas percam tudo, elas vão passar pelo deserto para voltar. Você imagina que o filho pródigo passou pelo seu deserto, ele foi cuidar de porcos, ele tentou comer ração de porco, não tinha ninguém para dar um copo d'água para ele, nem um pedaço de pão, e ele se lembrou que na casa do pai dele, até os próprios empregados tinham fartura de pão, abundância, mas ele era um miserável. Isso tem acontecido na vida das pessoas hoje, que querem porque querem a bênção, batem o pé no chão para dizer: eu quero a herança antecipada, eu quero a bênção antecipada. E nós não estamos preparados, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não tem convivência com Deus. Tem gente, sei lá o que passa na cabeça, nós vamos ter sábado imersão, e tem gente segurando aqui para não vir. Pastor, eu não tenho tempo. Como tu não tem tempo? É sábado. É sábado, dia 26, pelo calendário normal começaria o sábado de carnaval. Se as pessoas estivessem liberadas para ir com carnaval, elas encontrariam tempo, mas não estamos ligados nisso, então por isso tem gente fugindo. Ah, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Isso não é problema, porque Deus providencia quando Ele vê desejo no teu coração para adorar a Ele. Ah, meu irmão, tem muitas coisas que nós precisamos aprender. A herança antecipada está aí. Quantos crentes têm mergulhado nela? Quantos têm ido buscar a herança antecipada sem preparação nenhuma? Os dois exemplos, Ló e Sara, juntando o testemunho e o exemplo de Moisés, que recebe as primeiras pedras e quebra. Foi preciso ele trabalhar duramente para poder receber a bênção pela segunda vez. A mesma coisa sou eu e você. Vamos precisar trabalhar muito. Por quê? Porque muitos aqui já estão na fase da reconstrução. Tem outros que estão na fase do perdeu tudo. Mas tudo é uma fração de tempo nos dias de hoje. Você imagina que hoje você pode estar em pé na porta de casa e você tem que tomar uma decisão. Chega uma pessoa, para na moto e desce com a arma de fogo, vai na tua direção e encosta a arma de fogo assim, perto de você, e diz: perdeu.
Tu só tem dois caminhos: ou tu te entrega, ou então tu vai lutar. Só que tu não estás armado com nada. Mas tem gente que diz: ah, pastor, porque eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida, eu vou enfrentar isso daí. O Senhor disse uma coisa simples: não queira fazer aquilo que eu não mandei você fazer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes a gente perde um celular, perde um relógio, perde alguma coisa, perde umas notas de dinheiro. Todavia, às vezes a gente quer lutar por esses objetos, sem esquecer que podemos receber de volta esses objetos todos. Até se o humilhante for preso, tu podes resgatar tudo de volta. Mas na hora, a pessoa quer ser valente e ela perde a vida por uma fração. Não leva nem um minuto, gente. Uma decisão dessa não leva nem um minuto. É papum e pá! Pronto, acabou a vida ali. Você às vezes tem um minuto para decidir diante de Deus o que você precisa fazer. Muitas das vezes a gente quer levar horas, vigílias, orando e dizendo para Deus: Deus, faz alguma coisa, aparece para mim, olha como é que eu estou aqui. Não te esquece de Elias, quando entrou na caverna, que ele foi orar dentro da caverna, e quando ele está orando dentro da caverna, ele diz: Senhor, te manifesta visivelmente para mim, te manifesta como terremoto, te manifesta com fogo, com poder. Deus obedeceu a voz do profeta Elias? Não. Ele pediu, mas Deus não obedeceu. Deus mandou a presença dele num cício. O que é um cício? Um suave vento que entrou na caverna naquela hora, e quando o vento passou por Elias, ele disse: não foi da minha vontade. Deus não entrou aqui como fogo, Deus não abalou essa caverna, mas ele veio com um vento suave e se apresentou para mim. Meu amigo, Deus tem se manifestado de várias formas na tua vida. Você imagina que todos nós precisamos de tratamento, sim ou não? Família precisa de tratamento, marido e mulher precisam de tratamento, filhos precisam de tratamento. Eu ignoro um tratamento psicológico de jeito nenhum. Você tem que quebrar essa cultura de que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, ainda pior, é coisa de doido, negativo. É necessário, que às vezes você está doente da sua alma, e nesse período você precisa de uma ação que Deus venha fazer também, usando aquele médico, para que ele venha te ajudar a sair daquela crise. Eu estava lendo um livro, eu citei de manhã, que um psicólogo, ele precisa ser consultado por outro psicólogo. Você sabia disso? Um psicólogo precisa, de vez em quando, estar lá com um amigo dele para ele se consultar. A mesma coisa o psiquiatra. Ele consulta, mas ele também vai lá, se senta e vai se consultar. Porque é tão forte o que esses caras enfrentam, essas doutoras enfrentam, que é uma coisa muito forte dentro de consultório, é algo louco que acontece. E eu li um livro que uma psicóloga começou a tratar de um casal, e aquele casal, quando entrou, era uma simpatia, dócil, era uma coisa linda o tratamento deles, como eles se portavam, amáveis. Quando eles começaram a falar que o problema deles não estava no dia a dia, o problema deles estava quando eles tinham desejo.
que é normal acontecer entre o marido e mulher. Quando eles sentiam o desejo um pelo outro, eram tomados por um delírio. E olha, hoje nós vamos nos amar e tal. Ai, então bora. Aí fecha a porta do quarto, liga os refletores, bota a música, bota o espelho escondido que está aqui na parede, bota a tua máscara de tiazinha, eu vou botar a minha de Batman, e assim vai. E aí começava a vir, embora, e aquela agonia no meio de todo aquele vuque-vuque, me dá um soco, aí pá, aí peraí, aí toma, te chute para cá. A psicóloga ficou louca. Meu Deus. E foi tratar naquela área aquele casal, porque eles eram descontrolados naquela área de relacionamento íntimo. Isso não é brincadeira, não, é sério que eu estou te falando. Meus amigos, você imagina que o ser humano, ele é, às vezes até diante de Deus, Deus conhece tudo, mas eu acho que Deus às vezes diz: eu não acredito que essa minha serva está fazendo isso. Aí ela chegava no outro dia diante do espelho: eras bem, você pegou pesado ontem, olha o olhão roxo. Não tem condição uma coisa dessa. Por isso, eu digo para vocês que os exemplos que nós estamos vivendo hoje, os exemplos de vida, eles precisam estar sólidos aonde? Bem sólidos aonde? No relacionamento. Eu sei que é muito difícil para nós sentarmos para ouvir, é muito difícil. Você imagina o que é para um pastor pregar a palavra de Deus? Ele prega, mas ele sabe que ele vai pregar, mas tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que vão odiar ele porque ele está falando aquilo. Como é que ele vai ser chamado de ladrão de dízimo? Ele vai ser rejeitado, ignorado. Ele vai ser desprezado. Contudo, nossa missão é uma: nós não temos que agradar as pessoas, temos que, sobretudo, agradar a Deus. Você entendeu isso? E aí, eu te digo que aqui está o grande desafio para toda a igreja. Nós temos pessoas problemáticas que nós amamos demais dentro da nossa casa, sim. Pessoas amam seus irmãos, amam seu pai, amam sua mãe. Então deixa eu te dizer uma coisa: use o exercício da oração, orando um pelo outro. Ore um pelos outros. Aí você pode chegar numa área e dizer: não, pastor, me perdoe, mas eu não vou orar por essa criatura aqui da minha família, porque ele não merece perdão. Meu irmão, Deus não está te pedindo opinião se tu perdoa ou não perdoa. Ele está dizendo, ele pode ser o pior de todos, mas Deus está dizendo: ora por ele. Ora por ele. Está tudo errado, pastor. Ora por ele. Deus não está te pedindo para você julgar. O julgamento e a justiça é de Deus. Ora por ele. O que vai Deus fazer não é contigo, é com Deus. Você entendeu isso, meu irmão? Segundo, você vai orar pelos filhos, você vai orar por aquelas pessoas. Ore por elas. Pastor, estou vivendo um momento traumático, acho que eu estou perdendo meu casamento. Meu irmão, não te desespera. Dobra os teus joelhos e ora. Ah, pastor, já saiu de casa, deixa aí. Ai, eu vou preparar, vou tirar todas as malas, vou tocar fogo na roupa, vou cortar com a tesoura. Não. Só Deus não mandou tu preparar a mala. Mas quando a pessoa diz: estou saindo, está aqui a chave, pode ir.
Mas vou trocar o segredo, hein? Da fechadura. Agora para te entrar aqui, só com a minha autorização. Que isso, é meu também. Negativo. Não é mais teu, tu está saindo. Você entendeu isso? A pessoa saiu. Eu senti saudade hoje, segunda-feira, 10 horas da noite, dei uma passada por aqui. Quando é 1h da manhã, eu já vou, que eu tenho que acordar cedo amanhã. Olha, meu irmão, aqui não é padaria não. Sai fora logo daqui, não volta nunca mais aqui. Te decide para lá. Era pastor, às vezes o senhor tem umas pegadas muito fortes, muito duras. Não. Eu estou te falando isso para o diabo não ser duro demais contigo. Porque o diabo é duro. Qual é a obra dele, João 10:10? O diabo veio. Então, ele não disse de outra forma, ele foi bem claro: olha, eu estou chegando para te roubar, eu estou chegando para te matar, eu estou chegando para te destruir. Todavia, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então tem paz.